Olá, bom dia. Eu, Igor Moreira Pinto, escritor, blogueiro e youtuber, criador de conteúdo, comunicador, influenciador, venho com Renato dos Santos Ferreira dos Santos, falar do Evangelho de João e do Apocalipse. Vamos cantar algumas músicas de Deus e depois irei fazer o desfecho. Desde já peço que deixem a curtidinha, like ou joinha, comentem, compartilhem e inscrevam-se para o bom andamento do canal. O projeto é sonhadores, realizadores, empreendedores, transmutadores. Renato pretende se formar em segurança do trabalho e filosofia, uma das duas ou ambas. É um profissional multifuncional e está com a gente há mais de 10 anos. É um excelente esposo, um excelente pai, um excelente familiar, um excelente ser humano e um servo de Deus como poucos. Vamos dar a vez e voz a ele. Pronto, pode começar. Bom dia a todos. Iremos falar um pouco sobre o Evangelho de João, que é um evangelho diferente dos demais, ao exemplo de Mateus, que vai falar sobre o nascimento de Jesus. É diferente do Evangelho de Marcos e até mesmo do Evangelho de Lucas. O Evangelho de João, ele vai enfocar Jesus Cristo como Deus, embora fosse homem. E como homem, ele teve mãe, mas não teve pai. Sendo Deus, teve pai, mas não teve mãe. Mas vamos lá, segundo o Evangelho de João. O Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 1, vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Se ele era o Verbo, ele era a palavra que dava existência a todas as coisas. E o próprio evangelista, no verso 3, diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Já no verso 14 do capítulo 1, ele vai dizer que o Verbo habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Jesus Cristo, embora homem, ele se revela a nós agora como o pão da vida, como sendo o caminho que conduz o homem a Deus, como a verdade que liberta, conforme o próprio evangelista fala no capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus Cristo é a verdade, conforme o próprio evangelista diz, que a lei veio por meio de Moisés, mas a graça e a verdade de Deus veio por meio de Jesus. O homem, ele é dotado pela sua própria verdade, uma vez que ele deixa ser guiado pelos seus pensamentos. Porém, muitas das vezes, conforme o sábio Salomão falou no livro de Provérbios, há caminho que ao homem parece ser direito, mas o seu fim conduz à morte. E Jesus Cristo, ele vem com um foco com a verdade diferenciada daquela que nós aprendemos ou daquela de vivência humana. Ele veio trazer ao homem uma verdade de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai falar em Romanos, diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Eu pergunto para você, qual entendimento é chegado até nós? O Evangelho, as boas novas do Evangelho, que é algo que provém de Deus para o nosso bem-estar. Uma verdade que veio nos apontar uma nova esperança, um novo idealismo, para que você possa ter a oportunidade em Deus de ser um vencedor. Jesus Cristo, embora homem e sendo Deus, ele venceu o mundo com seus encantos e seus desejos, venceu a si mesmo quando não se permitiu fazer sua própria vontade, mas a do Pai, e venceu o opositor, embora tendo tentado, não deixou ser vencido. Contudo, ele venceu. Para quê? Para que eu e você, nele, pudéssemos ser mais do que vencedores. Então, Jesus Cristo, ele venceu a morte, venceu o pecado, uma vez que não havia dolo, engano em sua boca, conforme o profeta Isaías. Realmente, como disse o último dos apóstolos, era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo.
cordeiro pronto para o sacrifício, porque para esta finalidade ele veio, com o intuito de ir pagar o preço na cruz do Calvário, preço este que trouxe redenção para a minha vida, para a sua vida e para a vida de todos nós. O que ele fez foi por toda a humanidade. Agora, ele fez a parte dele. Agora algo compete a mim e a você. O que seria? Ao conhecer a verdade de Deus através do seu Filho Jesus, realmente nós temos que nos arrepender. E arrepender é não voltar àquelas velhas práticas na qual vimos vivendo, vimos executando, né? Por quê? Porque a inclinação da carne, ela gera morte, mas a inclinação do Espírito, que é a revelação da palavra de Deus por meio de Cristo Jesus, produz vida em todos nós. Então, na realidade, temos a oportunidade de ouvir, né? Conforme Paulo fala em Romanos, capítulo 10, verso 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É uma oportunidade que é dada a mim e a você, e agora eu recapitulo a seguinte forma: Deus, ele é onipotente, ele é onisciente, é onipresente, em todo canto está, tudo pode e tudo sabe, mas ele nada pode fazer nem na minha vida, nem na sua vida, se você não permitir. Tudo porque ele respeita o livre-arbítrio que ele nos concebeu, né? Ele quer que o homem se volte para ele, mas com amor, com verdade, realmente entendendo que a ele foi dada uma oportunidade. Por exemplo, a palavra graça quer dizer favor não merecido. Nós não merecíamos, mas ele se fez carne com o objetivo de alcançar a minha vida e a sua vida, a vida de todos nós. Então fica aí essa mensagem, este enfoque, com o intuito que você entenda que o amor de Deus excede todo o entendimento humano. E o objetivo maior de Deus é que você conheça a verdade e por ela seja liberto de tudo aquilo que te aprisiona. Jesus Cristo é esta verdade, né? Fica aí para que você possa refletir, meditar e entender que somente por meio da fé é possível o homem se voltar para Deus. Conforme o autor aos Hebreus capítulo 11, verso 6, ele diz que é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, o homem, ao dizer que se aproximou de Deus, ele tem que executar a sua fé. Fé que não provém de mim, nem de você, é um dom de Deus, né? Esta fé, como ele diz o seguinte: não foi vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós, tudo por meio da fé, que é um dom de Deus. Jesus Cristo, ele é o autor e consumador da nossa fé, essa fé genuína que leva o homem de volta ao convívio de Deus. Querido, e algumas coisas do Evangelho de João e de Apocalipse, você pode dizer rapidamente, Certo. 1, 2 ou 3 minutos? No Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6, por exemplo, como já afirmei, o próprio Jesus diz que ele é o caminho, ele é a verdade e a vida que leva o homem a Deus. Ele também nos dá garantia maior que tudo quanto ele fez, e após ele ressuscitar, e já tinha prego antes que ele haveria de ressuscitar, e não se resumiria só ao sacrifício, mas como Deus, ele teria uma promessa de salvação para aqueles que nele acreditam. Por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 2, ele diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, vós estejais também. Então, o intuito de Jesus é levar a humanidade que foi transformada, que encontrou um novo nascimento, não por meio da carne, como ele falou a Nicodemos, nem por meio do sangue, mas os que nasceram por meio da palavra de Deus, por meio da fé. Mas entendemos que o que antecede também a volta do Filho do Homem, a volta de Jesus Cristo, é o Apocalipse. E infelizmente, a gente está caminhando para o fim dos tempos, está caminhando para o Apocalipse, conforme também o evangelista João, que foi o autor também do livro de Apocalipse, conhecido também como Revelação, né?
tentaram matar, não conseguiram matar, então aprisionaram João na ilha de Patmos, e lá Deus deu a ele revelações de dias futuros, como seria o final dos tempos. E vemos nas próprias palavras de Jesus: levantaria nação contra nação, reino contra reino, e você vai dizer: isso eu já ouvi desde de muito tempo. E realmente, mas é porque Deus, ele não quer que ninguém se perca, antes que todos cheguem ao pleno entendimento da verdade e alcance por meio de Jesus a salvação. E como isto é possível? Se arrependendo. Embora o Apocalipse esteja próximo, necessariamente não precisamos temer o Apocalipse. Tudo que precisamos fazer é nos arrepender e viver segundo o Evangelho. O Evangelho genuíno, conforme Paulo diz: não me envergonhei do Evangelho, porque é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. O Evangelho é libertação, é transformação, é oportunidade de vida por meio da palavra de Deus. Então fica aí, mais uma vez, uma palavra para a sua meditação, porque realmente não é só ouvir e ser transformado, tudo requer um tempo, uma oportunidade que você mesmo pode se dar. Né? Muito obrigado, irmão Renato. A paz do Senhor, irmão. Vamos finalizando. Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui com você. Amém. E na quarta-feira, quem sabe, falamos do rei Davi. Próximo momento, né? Exatamente. Do rei Davi e do rei Salomão. Tudo Pode bem. ser assim? Tranquilo. Então vamos lá. Dou por encerrado o dia de hoje. Beleza. Valeu, querido. Deus te abençoe. Amém. Lembranças para toda a família. Toda luz, toda paz, toda felicidade do mundo. Saúde, sabedoria, sucesso. Em tudo e para com todos. Aí depois tu vai no meu banheiro e depois tu vai nas janelas e no quarto inteiro. O quarto, o banheiro e as janelas por fora. E o corredor. Meu muito obrigado. Deus te abençoe. Quanta luz aqui neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz, pois assim cresce, quando assim cresce, assim cresce, uma alma cresce aos olhos de Jesus. Ó, vinde, bom amigo, amado benfeitor, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome e o homem do Senhor, a Ele a glória. Se ouvires a voz de Deus, chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo do mundo, mandando era, a decisão é sua, a decisão é sua. São muitos os convidados, quase ninguém tem tempo.